Bom, existe um caminho natural de brasileiros que costumam morar fora, né, e principalmente em Londres. Normalmente se começa com um trabalho informal, depois se passa para um trabalho formal ou até vira um microempresário, né? Essa costuma ser a trajetória de muitos brasileiros, mas caso que não é a regra geral, né, de todo mundo. Tem muita gente que já chega aqui já com trabalho formal, assim como tem muita gente que nem sai do trabalho informal. E é sobre essas coisas que a gente vai falar hoje. Como ganhar dinheiro em Londres, seja com trabalho informal, formal, autônomo ou empresário. Hoje a gente vai abordar essas 4 coisas e falar como você pode ganhar dinheiro aqui em Londres. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luiz e aqui a gente fala tudo sobre Londres, para morar, para fazer turismo, dicas de só quem já mora aqui há mais de 10 anos pode dar para você. Então, se inscreve no canal e não esquece de dar um like no vídeo. Bom, existe uma estigma de que brasileiro ou entrega pizza, né, ou é motoboy, ou trabalha com limpeza, né? E aí, tanto que você vê vários lugares falando trabalhos para brasileiro e costuma ser esse tipo de coisa, né? Babá, tal. Se faz de garçom, nossa, o cara é garçom, é luxo já, né? E essa é a primeira coisa que eu preciso falar, que a gente tem que quebrar esse estigma, porque isso é um limitador gigantesco que é colocado na cabeça das pessoas. Então, não procura trabalhos para brasileiros, porque qualquer trabalho de Londres, qualquer trabalho aqui de Londres, pode ser feito por um brasileiro. Beleza? Então vamos começar por aí. A chave de tudo é o inglês, né? Quanto melhor o seu inglês, mais as possibilidades, né? Maiores opções que você vai ter aí. Por exemplo, eu tenho um amigo que abriu uma produtora de vídeo e contratava ingleses para trabalhar com ele. Eu já conheci pessoas que eram motoboy e hoje abriram uma loja de moto. Eu já conheci um brasileiro que era diretor da Johnson & Johnson, que eu fui trabalhar uma vez, e eu mesmo já trabalhei como diretor na maior empresa de pesquisa de mercado aqui no Reino Unido e tinha 7 ingleses como funcionários meus. Então, só para dar alguns exemplos das várias pessoas que trabalham aqui, dos vários brasileiros que estão por aqui, trabalhando com trabalhos formais e com cargos muito bacanas. Mas já que o começo é o trabalho formal, então vamos começar pelo trabalho informal. Para brasileiros que têm pouco inglês, acaba sendo a única opção ter um trabalho informal, né? Porque o processo seletivo é muito mais simples, você não necessariamente precisa se comunicar bem em inglês, você precisa entender só um mínimo. E aí essas pessoas escolhem o quê? Trabalhos que vão ter pouco contato com outras pessoas, não vão ter clientes, ou não vão ter pessoas que vão ficar ali conversando com ela o tempo inteiro. Bom, e falando em inglês, não tem como não lembrar da Ice Group Education, que é uma agência de intercâmbio parceira do Londres na Lata há muitos anos já, faz um excelente trabalho já há mais de 10 anos aqui em Londres, trazendo pessoas para fazer intercâmbio por aqui, assim como procurando as escolas certas para as pessoas que já moram aqui e querem estudar inglês. Então, se você quer melhorar seu inglês, não importa onde você esteja, conversa com o David que ele vai te ajudar. Para você se sentir local, para você sentir que você faz parte da sociedade, quanto mais contato com outras pessoas você tiver, melhor. E isso também, por consequência, vai melhorar seu inglês. E aí, por consequência também, vai te abrir mais portas e vai te dar mais opções para você escolher o trabalho que você quer fazer. Não tem problema nenhum se você escolher fazer um trabalho informal. Muitas vezes até o trabalho informal paga melhor do que o trabalho formal, né? E ao curto prazo pelo menos. Eu não quero dizer que um trabalho informal é pior do que um trabalho formal. O meu ponto é que se você tem um inglês bom, você abre as opções para você escolher entre um trabalho formal ou informal, dependendo da quantidade de responsabilidade que você quer ou até de quanto dinheiro você quer ganhar. Se você tiver que realmente trabalhar com trabalhos informais por causa do seu inglês, se você estiver limitado a essas opções, pelo menos escolhe trabalhos que vão te dar mais exposição, que vão te ter contato com clientes, seja trabalhando num pub, servindo cerveja, é um ótimo lugar, as pessoas vêm conversar com você, vai suar frio, não vai conseguir entender nada que os caras estão falando, mas vai ter que aprender na marra ali. Isso é muito bom, trabalhar em cafés, trabalhar em qualquer lugar que você tem contato com as pessoas. Essa é a minha dica, não importa se o seu inglês ainda não esteja lá. A Ana, por exemplo, daqui do Londres na Lata também, ela chegou aqui em Londres sem inglês nenhum e ela, em poucos meses trabalhando numa lanchonete, ela já começou a se comunicar. E no começo ela não entendia absolutamente nada que as pessoas estavam falando, passava vergonha, faz parte do processo, tem que se jogar e tem que sair da zona de conforto, né? Se arriscar um pouquinho para você perceber uma evolução. Entre os trabalhos informais que pagam melhor, eu selecionei 4 aqui. Dog walker, né? Que é andar com o cachorro das pessoas. Babysitter, né, cuidar da criança das pessoas, que acaba sendo parecido. Motoboy ou courier, que seria um driver, né, por exemplo, da Amazon. Que você tem aí algumas opções desses trabalhos, nem sempre, né, mas esses trabalhos tendem a pagar melhor do que a maioria dos outros trabalhos informais. Porém, esses trabalhos não necessariamente vai te dar essa exposição ao público, né, então, de novo, você tem que colocar na balança. De repente, fazer por um tempo, fazer um trabalho desse que paga melhor para você, sei lá, se levantar ou melhorar seu inglês enquanto isso, mas aí logo depois, por mais que você tenha que ganhar menos, vale a pena você pegar um outro caminho que te leve a ter mais contato e te insira mais na sociedade. Aí você vai me falar, putz, mas trabalho formal eu?
quem que sou eu para competir com os ingleses? Os caras são daí da casa, os caras falam inglês perfeito, meu inglês ainda tá quase chegando lá, mas não tá tão bom ainda. Bom, essa é a terceira dica, na verdade. Você tem que apagar essa síndrome do vira-lata da cabeça, que é uma síndrome comum que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu olhava e falava, jamais eu vou conseguir trabalhar no escritório aqui, num trabalho formal, porque eu sou um vira-lata, né? Não falando essas palavras, mas é assim que os brasileiros ou até os estrangeiros, principalmente do terceiro mundo, tendem a sentir quando estão nos Estados Unidos, em Londres, né, nas grandes capitais mundiais. Então a primeira coisa é apagar isso da cabeça e lembrar que você tem várias outras vantagens em cima de um inglês e que só o inglês, a língua em si, não é o que as pessoas estão procurando para uma vaga de trabalho. E aí vem minha quarta dica, você preencher as suas lacunas, entender o que está faltando na sua experiência para você trabalhar com qualquer carreira que seja, e você se aplicar naquilo, você começar a aceitar que você tem alguns gaps ali que você precisa preencher, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar de todas as vantagens que você tem, né? De tudo que você tem de bom e todas as habilidades que você consegue transferir do Brasil. Então você ser orgulhoso de tudo que você está trazendo, essa bagagem que você está trazendo com você, é tão importante quanto você assumir que você tem algumas coisas que você precisa trabalhar e melhorar para você conseguir alcançar o que você quer. E ainda pensando em trabalho formal, então, vem a quinta dica, que é você escrever um currículo do zero. Não adianta você pegar um currículo em português e traduzir, vai dar muito mais trabalho, porque a forma de você colocar as coisas aqui é muito diferente. O currículo tem que ser muito mais focado em resultados do que normalmente se faz no Brasil. E a forma de você contar a história da sua carreira, contar o que você passou nas empresas, é muito melhor você começar com uma tela branca do que você tentar traduzir. Claro que é legal você ter o currículo em português para você lembrar das coisas que você quer citar e não esquecer de nada, né? Mas eu indico, em vez de pegar uma tradução, pegar no Google Tradutor para começar a base de tudo, eu não acho que é um bom caminho. Melhor você começar do zero e escrever de uma forma mais inglesa. E esse tipo de coisa que a gente fala lá no Londres na Lata Academy no Instagram, que é uma conta que é 100% focada em trabalho qualificado, né, trabalho formal aqui no Reino Unido. Então vai lá seguir a gente que tem muita dica bacana, currículo, entrevista, tudo que você precisa saber mesmo sobre arrumar um trabalho qualificado por aqui. E fica de olho também que volta e meia a gente abre algumas turmas de mentoria por lá. Bom, aí você fez o currículo, né, como eu falei, o currículo ficou bacana e te selecionaram, né? A empresa falou, gostei desse cara, eu quero conversar com ele. E aí te chamam. A verdade é, a chance grande é que você não vai bem nessa entrevista, claro, porque você não tem a experiência. A síndrome do vira-lata não vai sair de você tão fácil assim logo na primeira entrevista, pelo menos de forma geral, né? Porque pra mim foi assim. Eu precisei fazer várias entrevistas para começar a ficar confortável, para começar a entender que tipo de coisa as pessoas queriam ouvir, para entender alguns termos específicos da minha área, ou até termos ingleses mesmo, que são mais usados em business, né? Então, já tem que aceitar isso. Isso até te deixa mais tranquilo, né, para ir para a primeira entrevista. Você sabe, eu não vou passar mesmo. Então vamos lá aprender, vamos lá observar, vamos lá dar meu melhor e ver o que acontece. Bom, as áreas que pagam melhor aqui, falando agora de trabalho formal, é medicina, TI, broker, que são as pessoas que vendem, né, casa para as pessoas, setor financeiro, contabilidade, advocacia, auditoria, marketing, headhunter e dentista. Essas são as 10 áreas que mais pagam aqui em Londres. A próxima dica é em relação a diploma. Tem várias perguntas que a gente recebe em relação a certificados, diplomas, como é que faz para traduzir, né, como é que faz para validar eles aqui. Então existe uma empresa que chamava NARIC, agora ela chama Actis, vou deixar aqui na descrição para você saber o site, que é uma empresa do governo que é voltada exatamente à validação de certificações de outros países. Então, o que eles fazem? Eles entendem o que você estudou para conseguir aquela certificação no Brasil e te falam, tá, isso aqui que você fez equivale a um título de doutor aqui em Londres. Então é esse o trabalho deles, o site deles é muito bem feito, é muito claro, então se você está considerando fazer isso, né, traduzir o seu diploma, procura eles. Mas antes de mais nada, vale lembrar que nem todas as áreas exigem um diploma. Eu nunca usei meu diploma aqui, nunca ninguém me pediu meu diploma por aqui, por exemplo, eu trabalho na área de marketing. Então depende de onde você trabalha, então não vale você gastar esse dinheiro à toa, né, ou fazer esse investimento à toa, caso a sua área seja um pouco mais light, vamos dizer, né, e não exija esse tipo de documento. Outra vantagem que dificilmente se encontra em trabalhos informais, e é uma coisa comum de se encontrar em trabalhos formais, são os benefícios que as empresas dão, né? Bom, além das férias, que é um benefício comum aí entre os trabalhos formais e informais, os trabalhos formais também têm vários outros benefícios, né, que são oferecidos às pessoas. Por exemplo, você tem pensão, né, normalmente é muito comum você ter uma pensão, que a empresa coloca um pouco, você coloca um pouco também, que vai te garantir um pouquinho mais aí no futuro.
Muitas oferecem convênio médico, convênio odontológico, oferecem desconto em loja, comida mais barata, pelo menos quando você está trabalhando, né, no escritório, por exemplo. Enfim, varia um pouco, né, o que cada empresa oferece, claro, mas essas são as coisas que tendem a ser padrão. Seguro de vida também, por exemplo, né, tendem a ser padrão de trabalhos formais por aqui. Então tem que levar isso em consideração também, não só o salário que você está ganhando, mas tudo que você acaba ganhando indiretamente também com os benefícios que as empresas oferecem. Agora, tem outra modalidade também que muitas pessoas acabam escolhendo, que é você ser autônomo, né? Você ser consultor, você ser freela, né? Você trabalhar por conta própria, que muitas vezes acaba te dando mais dinheiro, né? Mas de qualquer forma, eu chamei o Raul, que é um contador brasileiro aqui em Londres, para contar um pouquinho então essa diferença de por que a pessoa deveria escolher ser autônomo em vez de ser um funcionário de uma empresa. Raul, manda aí. Olá, Luiz, tudo bem? Essa é uma das perguntas mais frequentes aqui, o que é melhor e qual a diferença entre eles, self-employed ou employee? Bom, o self-employed ele paga menos tax e eu vou explicar o porquê. Mesmo que para o self-employed, seja para o self-employed ou seja para o employee, o income tax, que é aquele imposto de renda, seja igual à alíquota de 20%, a coisa muda quando nós começamos a falar de National Insurance Contributions. Por quê? Para o self-employed, a alíquota inicia em 9%. Já para o employee, o empregado, vai a 12%. Então nós temos uma diferença aí de 3%. Isso é óbvio, eu estou falando assim de grosso modo. Mas além disso, tem uma outra coisa. O employee ele custa mais para a empresa porque a partir de 737 por mês, o patrão começa a pagar 13,8% de taxa para o governo, deixando o employee um empregado mais caro. Além disso, tem uma outra vantagem em ser self-employed, porque o self-employed consegue deduzir os custos que ele tem para o trabalho. Visto que a alíquota de impostos ela incide sobre o profit e não sobre o gross, que quer dizer, aquilo que sobrou de profit, de lucro do trabalho do self-employed, é que vai taxado em 20% ou 9%. Então, o self-employed consegue reduzir muito melhor do que o employee esse profit dele. Você deve estar se perguntando, ora, mas por que todas as empresas então não contratam apenas self-employeds? Porque o governo também não é bobo. Ele sabe que ele vai perder a arrecadação, de acordo com o sistema de self-employment, então ele criou um sistema chamado IR35, que é para verificar essa relação de trabalho, se realmente a pessoa é empregada ou se a pessoa é um self-employed. Como ele faz isso? Fazendo alguns tipos de perguntas. Eu vou deixar aqui só alguns exemplos, mas, por exemplo, você que está dizendo que é self-employed e está trabalhando para determinada empresa, você pode escolher o teu horário de trabalho ou é o seu patrão que escolhe por você? Se é o teu patrão, então é muito menos provável que você seja um self-employed. Você self-employed, você pode mandar uma outra pessoa para fazer o trabalho no teu lugar? Você usa self-employed as tuas ferramentas ou te dá tudo o teu patrão? São uma série de questões que eles vão fazer e de lá das respostas eles vão determinar se a relação de trabalho é de empregado e patrão ou se é realmente de self-employed. Boa, valeu. Agora me fala um pouquinho então, para quem quer abrir uma empresa, né? Se o cara quer ir para o último nível e abrir uma empresa aqui em Londres, como é que funciona? A primeira grande diferença entre self-employed e limited company realmente já está no nome, é a limitação da tua responsabilidade. Se por acaso houver alguma dívida que você não puder pagar como self-employed, o teu fornecedor pode adentrar o teu patrimônio pessoal. Quanto na limited company, o teu patrimônio pessoal está protegido. O teu fornecedor só pode ir até o capital da empresa. E isso a gente está falando, obviamente, de grosso modo. Além disso, existe uma outra vantagem em ser limited company. Enquanto o self-employed começa a pagar 20% de tax, a limited company vai pagar um corporation tax, que é aquilo que seria o equivalente, 19%, quer dizer, paga 1% a menos. A limited company pode deduzir o salário do diretor como despesa. Isso já não pode acontecer com o self-employed. Então, quer dizer, o lucro da limited company, ele consegue ser reduzido e sofrer menos tax. Agora, tem uma outra vantagem que é muito importante. O self-employed dificilmente consegue vender esse business que ele tem. Já a limited company é muito mais fácil, é uma coisa muito mais oficial
que a burocracia já está formada, a formalização disso é muito mais palpável, mais visível. Então, uma limited company consegue ser vendida, consegue ser avaliada. Quanto a um self-employment, é muito mais difícil. Eu espero ter respondido aí as dúvidas de vocês e que vocês consigam fazer uma boa decisão entre ser self-employed, employee ou abrir uma limited company. Boa, Raul, muito bem explicado. Aliás, fica a dica aí então da London Do It se você está precisando de um contador aqui em Londres. Beleza? Então, essas são as formas de ganhar dinheiro aqui em Londres. Dei algumas dicas aí de trabalho formal, trabalho informal, as áreas que pagam melhor e também uma explicação aí das diferenças entre você ser autônomo, empresário ou funcionário de uma empresa. Beleza? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo. Não esquece então de se inscrever e dar um like no vídeo. Valeu! Vai!